no site lá e ficar perdendo. Então, mas não sei, pode ser que tenha sido positivo. Não sei então. Talvez eu esteja falando merda. Então, o negócio do Cefet virar para o Enem foi uma decisão. Foi um gol. Esse foi um golpe. Esse foi um golpe. Então, o que o governo da Dilma fez na época? Porque eles queriam anunciar que eles aumentaram a quantidade de universidades, porque era uma proposta de campanha, certo? Construir mais universidades. E eles passaram no Enem pro Cefet, e aí... Então, antes chamava de Cefet, certo? Não é uma universidade, é uma escola técnica. Sim. Certo? Qual que é o novo nome dela? O TFPR. Agora é a universidade. Construímos. Aí pegou tudo que já estava lá. Isso. E aí eles fizeram isso com 3 Cefetes no Brasil. Certo? Só que qual que é o problema? Outra proposta de campanha era fazer com que o Enem fosse parecido com o que é o SAT americano. Então, para você entrar nas universidades, você não faz mais vestibular. O vestibular é unificado. Então, isso foi uma proposta de campanha. E o objetivo era fazer isso com o Enem. Só que o que acontecia? Meteram o pau na proposta, porque o Enem era uma porcaria. Continua sendo. Né? Então, o que eles fizeram? As universidades vão fazer isso por adesão. Só que se fosse só isso, está tranquilo, sabe? Então, e a própria universidade, inclusive, tem o direito de dizer em quantos % ela adere. Legal. O que o governo fez para aumentar a adesão? Olha, se você aderir, você ganha um dinheirinho. Então, vai aumentar a verba para a universidade. Olha que legal. E aí você pensa só isso, aí você pega a federal, por exemplo. Ela não precisa que seja aumentada a verba. Certo? Certo. Mas aí como que você garante que ela precisa da verba? Você reduz a verba anual. E aí o que eles fizeram? Cara, eu estava lá dentro na época de uma. Eu fazia o meu mestrado. Eu fazia minha graduação e o meu mestrado. Tinha dias que não tinha luz. Porque a universidade não tinha mais dinheiro para pagar, principalmente no fim do ano. Porque eles tinham reduzido drasticamente a verba, tipo a 30% do que era antes. Então, por exemplo, se você projetor, ninguém mais usava, porque gasta luz. A aula era tudo no quadro. Não tinha mais troca de cadeiras, por exemplo. Então, as cadeiras estavam quebrando, ela ficava quebrada. E não tinha mais como trocar. Isso, então. Então, sucatearam para obrigar. Então... Isso, é isso mesmo, para obrigar a adesão. É isso mesmo. Então, fizeram para tirar o vídeo, entre aspas, é o mesmo governo, mas foi... Não, então, do ponto de vista da educação foi justo. Mas você pergunta para o aluno da federal se é justo. Não é justo. Entendeu? Então, aí o que acontece? Por que a federal aderiu a 10% do Enem? Porque aí a verba anual voltava ao que era antes. Sacaram? Não ganhou nada. Isso, exatamente. E foi obrigado a colocar 10% para sobreviver. Foi isso. Então, eu sei porque eu estava lá dentro. Então, eu vi essas discussões entre os professores. Mas aí esse tipo de... Pergunta se saiu no jornal. Não. Claro que não. Entendeu? Mas tudo isso não gerou protesto, não tem como, não vai gerar. Então, e aí o que aconteceu com o Cefet nessa troca, né? O Cefet, ele estava construindo o campus lá do Monsungue. Tá? Então, e era um campus novo mesmo, e era dito como importante. Porque o Cefet mesmo ali no centro, ele não comportava mais os cursos que ele tinha e a quantidade de alunos. Então, o que ele teve que fazer? Eles estavam construindo o campus Monsungue, né? O campus Ecoville. Né? O governo federal cortou completamente a verba para a construção do novo campus. Que seria pelo Cefet. Isso. Mas aí quando unificaram... Pra... Não. Nessa troca de nome também não mandaram verba, não. Quando que eles mandaram verba? Quando o reitor aderiu 100% ao Enem. Aí, magicamente, chegou 100% da verba para a conclusão da obra.
ficar bem claro, E assim, que quem manda é ele. Né? E aí nasceu o campus do Ecoville. Foi isso. Eles fizeram toda essa estratégia para tomar o poder, para o cara ver que... É que assim, ó, os reitores das universidades são autarquias, certo? Então elas são independentes. Então elas são vinculadas ao governo, seja ele federal, seja ele estadual, mas eles são autarquias. Então o reitor, ele é meio que Deus ali dentro, né? Ele manda e desmanda. Mas depende da verba. Então, pois é, só que a maioria esmagadora dos reitores, eles são vinculados a partidos de esquerda. O cargo de reitor é um cargo político. Então, só que essa era uma decisão que o governo tinha tomado que os reitores não concordavam. Porque eles não acreditavam que o Enem era suficiente para filtrar a entrada de alunos na universidade. E de fato não é. Né? Então teve muita briga na época. E os reitores ficaram contra o governo federal na época. Pergunta técnica ali não dá 30%. Não dá. Assim, cara, o Enem ela é uma prova de resistência. Você tem que aguentar ficar lá para resolver tudo. É isso. Porque, cara, quando vai chegando 90 questões, 2 dias de prova, para fechar 180 questões de tudo que tem que ter, e para piorar, a divisão dos assuntos não é a divisão que você vê no ensino médio, é uma prova de resistência. Não é uma prova de conhecimento. Estudar, e sim, todos estudar, todo mundo vai saber responder mais. Então, e aí quando você pega no colégio público padrão, ninguém está acostumado a fazer 5 horas de prova. Não existe. Você vai para o ensino médio do colégio militar, por exemplo. Quando tem as provas bimestrais, são 2 provas no mesmo dia, de assuntos distintos, né? E aí você tem 2 horas e meia da primeira prova e 2 horas e meia da segunda, com intervalo de meia hora entre elas. Então você está acostumado a fazer 5 horas de prova, você faz isso o ensino médio inteiro. Então quando você chega no Enem, é mais uma. Né? Mas no colégio público padrão, cara, a provinha dos caras lá tem 2, 3 questões. Se tiver 2 páginas, nossa, é um épico, não é uma prova. 50 minutos de provas, no máximo. Mas o cara não... Quando o cara chega no Enem, para uma prova de 5 horas, com 90 questões, o cara nunca viu um negócio desse na vida. Não, já se assusta de olhar para as folhas. Então, e mais a redação, pois é. Então, assim, é uma prova de resistência. Uma prova de resistência para filtrar o mais resistente mesmo, não é o cara que sabe mais. Não faz sentido mesmo. Se fosse fazer uma prova certa técnica, mesmo que levasse 5 horas, não seria a mesma quantidade de perguntas? O primeiro Enem que eu fiz era bastante técnico. Era um único dia de prova com 45 questões de todos os assuntos. Então era mesclado ali no meio. Não era nem dividido por caderno. Não é tipo, agora você vai entrar nas questões de matemática. Então, entrava uma questão, e ela era de matemática. Entrava a próxima, ela podia ser português. Então, 45 questões. E aí ali tinha 9 de cada assunto, e aí, se não me engano, língua inglesa, que eram só 8. Mas então, na verdade, eles mascararam a prova, encheram de pergunta da vida, só que fazer um marketing alto. O Enem é uma prova. Isso, foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Sobre todas as áreas do conhecimento, né? Porque aí, se você não é bom em matemática, porque teu negócio é português, você vai melhor. Isso é bom em... Porcaria nenhuma, é uma prova de resistência do caramba. História, como é que tem lá aquelas perguntas genéricas lá na vila? Então é uma prova de resistência do caramba. É isso.